Governo episcopal de Dom Nivaldo Monte, Dom Alair Vilar e Dom Heitor Salles. Dom Nivaldo Monte nasceu em Natal a 15 de março de 1918. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Dom Marculino Dantas a 12 de janeiro de 1941. Exerceu como padre as seguintes funções: vigário de São Gonçalo do Amarante, vigário de Goianinha, encarregado de Areis, capelão militar do Exército, capelão do Abrigo dos Velhos, capelão do Colégio das Neves, assistente eclesiástico da Juventude Feminina Católica, diretor espiritual do seminário. A 27 de abril de 1963, o Papa João XXIII o nomeou bispo auxiliar de Aracaju. Sua permanência em Aracaju durou menos de 2 anos, pois a 20 de abril de 1965 foi designado administrador apostólico de Natal, seguindo-se sua nomeação para arcebispo metropolitano a 6 de setembro de 1967, depois da morte de Dom Marculino Dantas. Para a implantação e a manutenção de várias obras sociais na periferia de Natal, nas décadas de 40 e 50, Padre Nivaldo contou com a assessoria de um grupo de moças da Juventude Feminina Católica, da qual era assistente. Os centros sociais que fundou são os seguintes: Cônego Monte, Leão 13, Dom Marculino Dantas, Nossa Senhora de Fátima. A Escola de Serviço Social, fundada por Padre Nivaldo, a 8 de junho de 1945, em convênio com a LBA, veio a suprir a necessidade de formação de técnicos e agentes da transformação da realidade social. Foi a primeira escola superior de Natal e mostra o pioneirismo da Igreja no campo do ensino universitário. Como bispo, deu continuidade a este trabalho e fundou o Serviço de Ação Urbana, SAUR. Reabriu o Seminário de São Pedro na Rua Mipibu e criou os cursos de Filosofia e de Teologia. Construiu a Casa de Campo do Clero em Emaús e a nova Catedral, cujos trabalhos foram dirigidos por Dom Antônio Costa, seu bispo auxiliar. Ao murmurinho doce da cascata ciciam folhas ao sabor do vento. São como dores que o peito desata, são como prantos, gélidos lamentos. São como dores que o peito desata, são como prantos, gélidos lamentos. Durante o governo de Dom Nivaldo, Dom Antônio Soares Costa foi nomeado bispo auxiliar sagrado a 6 de fevereiro de 1972. Era natural de Nova Cruz, onde nasceu a 18 de junho de 1930, e como padre,
Foi assistente eclesiástico da Juventude Estudantil Católica, da Juventude Universitária Católica e do Movimento Familiar Cristão. Como bispo, foi vigário-geral e coordenador da pastoral, presidente do Regional Nordeste II da CNBB, secretário e coordenador geral do 12º Congresso Eucarístico Nacional de Natal. A 27 de outubro de 1993, foi nomeado bispo de Caruaru, Pernambuco, onde faleceu a 7 de junho de 2001, sendo sepultado na Catedral. Dom Alair Vilar. Dom Alair Vilar nasceu a 5 de junho de 1916 em Natal. Recebeu a ordem do presbiterato a 19 de novembro de 1939 das mãos do bispo Dom Marculino. Sua primeira paróquia foi Goianinha, com provisão de 14 de dezembro de 1939. Foi transferido para a paróquia de Santa Cruz a 12 de fevereiro de 1941, tomando posse a 2 de março. Em Santa Cruz, dinamizou as associações religiosas, fundou a Congregação Mariana e a Ação Católica, construiu o Instituto Cônego Monte para o ensino fundamental das crianças pobres e ergueu várias capelas na paróquia. Em 1952 foi nomeado reitor do Seminário de São Pedro e em 1958 diretor espiritual. Quando Dom Eugênio foi nomeado administrador apostólico, escolheu Monsenhor Alair para ser o vigário-geral. A 25 de março de 1970, o Papa Paulo VI o nomeou bispo de Amargosa, na Bahia, tendo sido sagrado a 17 de maio na Igreja de São Pedro. Após 18 anos em Amargosa, Dom Alair foi transferido para Natal como arcebispo a 6 de abril de 1988 e posse a 15 de maio. Deu início ao processo de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Consagrou a nova catedral a 21 de novembro de 1988 e realizou o 12º Congresso Eucarístico Nacional de 6 a 13 de outubro de 1991, ocasião em que acolheu o Santo Padre João Paulo II em Natal. Este foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais significativos desta caminhada de 100 anos da Diocese de Natal. A visita de João Paulo II a Natal nos dias 12 e 13 de outubro de 1991, para o encerramento do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Na sua segunda viagem apostólica ao Brasil, a primeira foi em 1980, Sua Santidade escolheu a nossa cidade para o início de uma peregrinação por 7 cidades brasileiras. No aeroporto de Parnamirim, João Paulo II repetiu aquele gesto característico de beijar o solo potiguar à sua chegada. O Papa dirigiu-se imediatamente de Papa Móvel à Praça do Congresso Eucarístico, que hoje se chama Espaço João Paulo II, em memória de sua visita, onde foi recebido por uma grande multidão. Os principais eventos dessa visita foram
a missa de encerramento do Congresso, o encontro com o Episcopado Brasileiro no Centro de Convenções de Natal e o encontro com os padres na Catedral com a saudação feita pelo Padre Francisco de Assis Pereira. Dom Alair renunciou ao governo arquidiocesano no dia 27 de outubro de 1993 e faleceu em Natal, a 20 de agosto de 1999. Seu corpo está sepultado na antiga Catedral de Natal. Dom Heitor Sales. Dom Heitor Sales nasceu a 29 de julho de 1926 em São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Filho de Celso Dantas Sales e Josefa de Araújo Sales. Com a nomeação de seu pai para desembargador em 1929, a família se mudou para Natal. Heitor ingressou no Seminário de São Pedro a 1º de fevereiro de 1940. 5 anos depois, em 1945, passou para o Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde cursou Filosofia e Teologia. Foi ordenado sacerdote a 3 de dezembro de 1950 na Catedral de Natal, por Dom Marcolino Dantas. Sua primeira nomeação foi para coadjutor do padre Pedro Moura, em Nova Cruz. Dezembro de 1950, permanecendo até março de 1951, quando foi nomeado pároco da paróquia de Santa Terezinha, no bairro do Tirol, em Natal. Em 1953, deixou o paroquiato e foi nomeado capelão do Colégio Marista. Durante alguns anos, serviu ao Seminário de São Pedro como ecônomo, vice-reitor e diretor espiritual. No ano de 1956, viajou a Roma para fazer licenciatura e doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense, regressando em setembro de 1960. Neste ano, assumiu a capelania do orfanato Padre João Maria e, em julho de 1963, a capelania do Colégio das Neves. Foi vigário episcopal para as religiosas em 1966 e provigário geral em 1970. A 14 de maio de 1978, o Santo Padre Paulo VI nomeou o Padre Heitor bispo de Caicó, tendo sido sagrado a 16 de julho. A transferência para Natal como arcebispo ocorreu a 27 de outubro de 1993 e a posse a 15 de dezembro. Suas principais realizações foram restauração da antiga residência episcopal na Rua Santo Antônio, ampliação e reforma geral do prédio do Seminário de São Pedro, governo colegiado, com a instituição dos vicariatos episcopais, reforma administrativa da arquidiocese, valorização do diaconato permanente, a conclusão da fase diocesana do processo dos mártires em Natal, envio das atas do processo a Roma e conclusão do mesmo. Solenidade de beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Em Roma, com o Papa João Paulo II, a 5 de março de 2000.
multidão, com as vestes brancas, palmas em suas mãos. Mostra quem são eles e de onde vieram. Mártires da fé, filhos do Rio Grande, homens e mulheres, jovens e meninos, pelo bom pastor, deram o seu sangue. Nossa igreja em festa canta os seus hinos. Inauguração do Monumento aos Mártires em Uruaçu, na celebração do seu Jubileu de Ouro Sacerdotal. Participação do clero de Natal em retiros internacionais. Dom Heitor criou 15 paróquias e ordenou 44 padres. Renunciou ao governo arquidiocesano a 26 de novembro de 2003, passando a ser arcebispo emérito. Por Deus morreram, palmas de vitória.